oito que deram no pé. Saímos de nós, tomamos a cruz. Saímos na graça do bando dos réus. O sair da glória, entrando na história. Sair desse mundo, voltando pro céu. Sairemos um dia, passagem de ida. Sairemos de volta. É isso aí, gente. Estamos aqui, estamos aqui. Aí, meu camarada! E aí? Você viu? Ô, doutor, já vou perguntar. Os sintomas da idade se manifestam, nesse caso, quando a pessoa erra o canal da live? Isso é idade? Isso é o quê, hein, meu? Isso aí pode ser um Alzheimer em estágio inicial aí, né? Pode ser, né, meu? Meu amigo Nick, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos na luta aí, né? Vivendo esse momento de Ih, já tá falhando, ó. incerteza, né? Ah, Quanto ao futuro, mas estamos levando um dia depois do outro. diga, Nick, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá bom. Falhou um pouquinho você, a sua fala aí. Tá na quarentena, né? É o que tá fazendo. Nós estamos tentando manter o máximo possível de isolamento, né? É isso aí. Mas a gente Rapaz, nem começou a live e já tá travando tudo aqui. Pra você aí tá super bom ou tá travando muito? a sua resolução tá pior, mas tá ouvindo o áudio normal. É, né? Vamos esperar alguns minutinhos pra galera entrar. Apesar de eu já ter feito uma propaganda lá sem querer, né, na outro canal, a galera já tá vindo pra cá. Nick, muito obrigado por atender nosso convite, né? Para a gente bater esse papo aqui. A ideia para quem está assistindo a live e para você que é o nosso convidado de hoje, digamos assim, é que às segundas-feiras eu achei bacana abrir esse canal de conversa dentro dos canais da casa, para a gente falar de assuntos diversos. A primeira conversa que nós tivemos foi com o psicólogo, nosso amigo Lucas. Batemos um papo sobre esse momento, sobre ansiedade, sobre tudo que esse momento tem feito no coração, né? Na cabeça das pessoas. Foi um papo super legal. E aí, essa semana, para quem está acompanhando a gente, nas minhas andanças pela internet, cruzei de novo com meu amigo, né? O Nick, camarada de alguns anos já. E já já eu apresento ele. Mas o Nick é uma daquelas pessoas que Deus, na sua misericórdia e graça, proporciona a gente encontrar no reino, né? São os encontros do reino de Deus que são super legais, super especiais. Eu conheço o Nick já há alguns anos e vou falar dele aqui um pouquinho, gente. O currículo do Nick Allan, meu amigo doutor Nick Allan, é muito grande, muito grande, muito grande. E eu não vou. Não, eu vou. Eu vou. Será que eu leio, Nick? Acho que eu não vou ler, não. Não precisa, Não vou não. ler, não. Mas é um currículo de ponta, né? De alguém que é especializado mesmo, que trabalha com medicina já há muitos anos, tem todo um know-how aí. E aí nós ficamos pensando esses dias sobre isso, né, Nick? Sobre qual assunto que nós íamos conversar. Então, obrigado por aceitar o convite. O Nick está agora em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Quantos mil habitantes aí, Nick? Em torno de 120 mil habitantes, né? Ah, uma cidade boa, né? Uma cidade bacana. Uma pergunta necessária nesses tempos de pandemia. Como é que está o coronavírus nessa região aí, doutor? Aqui eu acho que essa questão do coronavírus
tem afetado mais as capitais, né, por enquanto, e as cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Como aqui a gente tem 120 mil habitantes, a gente tem presenciado casos, mas ainda de uma maneira bem mais moderada do que nas cidades grandes, né? Então, é isso que a gente está vivenciando, assim, ainda muito pouco ainda, apesar da gente já não saber mais quem tem, quem não tem, pela dificuldade de testar essas pessoas, né? Mas a gente sabe que como nós somos uma cidade que é referência de que, teoricamente, a gente deveria ter mais coisa aqui internada. Então, em se tratando de cidades vizinhas que são menores que a nossa, cidades pequenas ainda nessa região estão sendo menos afetadas. E sobre o estado do Rio de Janeiro, a nossa região também parece que foi um próprio comentário do governador aí, que a nossa região ela está sendo menos afetada de todas as regiões do estado, né, por enquanto. É. A própria capital hoje já sofre bastante com aquela questão da falta de leitos, assim, né? A coisa já para o Rio hoje já está bem Uhum, apertada também em muitos aspectos, né? Temos orado uhum. por isso aí também, né? Sim, sem Ô Nick, dúvidas. a tua. Pois não, fica à vontade. Não, pode falar, foi só concordei só. Tá bom, então vamos lá. Vamos entrar no nosso assunto de hoje, que na verdade me parece ser a sua especialidade, ou uma área de trabalho que você tem, que é dor crônica. Uhum. O Nick, vamos abrir explicando para o pessoal e para mim também, que eu estou aqui para aprender mais do que para falar, estou aqui para escutar. Mas me explica aí o que é uma dor crônica, como é que a gente classifica uma dor crônica. E eu gostaria também que você me dissesse se esse é uma realidade muito presente na sociedade que a gente está. Percentualmente, dá para ter alguma ideia sobre isso afetando a vida das pessoas hoje? Uhum. Bom, primeiro para a gente contextualizar o tema, né, a gente tem que primeiro tentar entender o que seria a dor, né? Pedir a classe única. Bom, muitas das vezes a gente fica se perguntando, né, o que seria a dor? Como é que a gente pode definir isso, né? A gente tem um instituto internacional que trata desses conceitos sobre dor. E o conceito hoje atual é de que a dor ela é uma experiência desagradável, né, sensitiva e ou emocional, advinda de lesão ou potencial lesão dos tecidos, né, ou em termos desses. Essa é a descrição da IASP, que é a Academia Internacional do Estudo da Dor. E na vida das pessoas que convivem com elas. E a dor ela é classificada em alguns tipos de dor, né? E a dor, essa experiência que a gente falou, é desagradável, de, né, potencial aí danosa aos tecidos do corpo, e, enfim, ela, ela tem as suas classificações em dor, primeiro, aguda, né? Uma das classificações é a dor aguda e dor crônica. A dor crônica, ela é classificada pela mesma academia como a dor que prevalece acima de 3 meses, né? Então, quando a gente tem uma agressão maior do que 3 meses, a gente tem a dor crônica de uma maneira assim bem direta, para ser bem direto. Essa dor crônica ela ainda é dividida em outros 6 tipos de dor crônica, dor relacionada ao câncer, dor relacionada a lesões neurológicas, enfim, dentre outras. Mas a gente tem a dor crônica como esse marco aí temporal de 3 meses. Acima de 3 meses a gente já considera como dor crônica, porque eles entendem que até 3 meses a gente tem que ter a reparação dos tecidos por completo. E aí, se a gente já teve essa reparação dos tecidos por completo, a gente não deveria ter dor. Se a gente tem dor, é porque algo diferente está acontecendo. Então, a gente considera a dor crônica sim, e a dor ainda pode ser dividida em outros tipos de outras formas.
como uma dor que ela geralmente iniciada por um estímulo doloroso, por exemplo, quando a gente pisa num prego, é diferente de uma dor, por exemplo, de uma neuralgia pós-herpética, de uma dor lombar, de uma dor relacionada à síndrome do intestino irritado. Então, a gente tem mecanismos fisiológicos diferentes. Então, a dor que a pessoa sente, ela, dependendo do tipo de dor, ela tem um entendimento completamente diferente do outro tipo de dor, né? E a dor crônica seria isso. Acima de 3 meses a gente considera como dor crônica e a gente ainda pode dividir ela em primária, secundária, que eu acho que aqui não veria ao caso essa questão da subdivisão. Mas era isso, né? Experiência desagradável, nesse caso, acima de 3 meses. Tá. Então, a classificação de uma dor crônica acontece pela durabilidade dessa dor somente ou pela intensidade. Se uma pessoa tem uma dor de cabeça leve, que dura muito tempo, isso a gente chama de dor crônica também, ou tem a ver com intensidade também, ou não? Como é que funciona isso? Bom, a dor de cabeça, né, no caso a cefaleia, mais conhecido como, né, cefaleia ou dor de cabeça, ela é uma das maiores causas de dor crônica no mundo, né? Se a gente for considerar pontuais, né, se a gente for pensar em pontualmente, ela é a maior causa de dor crônica do mundo. Né? Se você pegar hoje, Uau. assim, quem tem mais dor crônica, né, perguntar às pessoas, você tem dor crônica? Ah, eu tenho dor crônica. Você tem dor aonde? Já tenho dor no meu tornozelo, já tem mais de 3 meses. Se você perguntar a todos os habitantes da Terra hoje, a maior causa é de cefaleia, né, dor de cabeça. Depois, né, se a gente considerar o tempo de dor, assim, quanto tempo que a pessoa já sofre com isso, pela idade dela, aí a gente já pensa nas dores cervicais e nas lombalgias, né, que é as dores lombares inferiores, que 80% das pessoas vão experimentar uma vez na vida a dor lombar inferior. A dor inferior, né, lombar. E aí, realmente, a descrição de dor crônica ela é realmente só pelo tempo. Então, se você tiver acima de 3 meses, você tem dor crônica. O que é diferente de você graduar a dor, né? Como dor leve, moderada, intensa. Existem formas da gente graduar a dor, porque essa classificação de dor aguda e crônica não leva em consideração a intensidade da dor. Até porque a intensidade, né, e a própria descrição da dor, ela já vai dizer para a gente, igual a gente disse no início, que ela é subjetiva. Então, por esse caráter subjetivo da dor, a gente espera que os pacientes falem para a gente o quanto de dor que eles estão sentindo naquele momento. Então, assim, é uma entidade nosológica que a gente só tem que confiar no paciente. A gente não tem outra opção. A gente não tem como medir dor. Eu não posso dizer, se uma pessoa está falando que a dor é intensa, eu não posso dizer para ela que não é intensa. Eu tenho que confiar no que ela está dizendo. Sobretudo porque a dor ela depende de uma série de outros fatores, né, que vão envolver, por exemplo, igual a gente colocou no tema, aí, a espiritualidade, entre outras coisas, que vão influenciar nisso. Inclusive o sexo, a idade, influenciam diretamente na capacidade de sentir dor. A gente sabe que as mulheres sentem mais dor do que os homens, de que os idosos sentem mais dor do que os mais jovens. Então, isso tudo acaba contribuindo para essa multifacetada característica da dor e subjetiva, que só resta a gente acreditar e tomar nota do que o paciente fala com a gente. Ô, Nick, quando a gente pensa em dor, nós estamos falando de uma dor física, uma dor real, provocada por alguma situação fisiológica a ser tratada, descoberta. Nesse aspecto, como é que fica a dor psicossomática? Ela, de alguma maneira, ela é levada em conta nesse aspecto aí? Sim, essa classificação de dor em crônica e aguda, ela não leva em consideração a fonte causadora da dor. Então, Hum, você tem dor crônica e ela pode advir de diversos outros estímulos. Então, basicamente, desde 2017, desde 2014 para cá, a gente tem 3 tipos de dores principais.
né? A gente tem a dor que é causada pelo estímulo nervoso mesmo. Então, por exemplo, um estímulo num tecido, né, numa real situação de agressão. Então, por exemplo, uma queimadura é um tipo de dor. A dor, a dor central é um outro tipo de dor. E existe também a dor que você tem lesão dos nervos que levam a informação de dor. Porque tudo aquilo que a gente interpreta do ambiente na verdade, uma interpretação do nosso sistema nervoso central, do cérebro. Então, se você tem uma informação que ela sobe até o cérebro de maneira errada, você tem uma interpretação errada. O maior exemplo disso é a dor do membro fantasma. Então, o que seria a dor do membro fantasma? Muito conhecida para a gente que passa visita, né? A gente que está no dia a dia aí nas enfermarias. A dor do membro fantasma, ela é causada por causa de um estímulo direto naquele nervo que leva a informação daquele membro que não existe mais. Por exemplo, a pessoa teve um acidente de carro e teve ali a retirada de um membro ali por causa do trauma. Os dias que sucedem a esse trauma, é muito comum o paciente relatar dor num membro que não existe mais. Então, o que a gente chama de dor do membro fantasma, porque a região que o cérebro interpreta daquele membro ainda existe no cérebro. Junto com o braço, por exemplo, do paciente, não foi o cérebro dele. Então, aquela pessoa continua sentindo dor ali. É um tipo de dor crônica comum até, porque o nervo ainda existe. E existe uma agressão naquele nervo. E aí, aquele processo inflamatório naquele nervo gera essa dor do membro fantasma, porque ainda existe o cabeamento, ainda existe eletricidade subindo para o cérebro. Então, essa dor, por exemplo, psicossomática, ela também se enquadra, se ela tiver mais de 3 meses, ela também se enquadra nisso. É muito comum a gente ver as pessoas que têm alterações psicossomáticas, os pacientes com doenças psiquiátricas, eles têm mais dor do que os pacientes que não têm, né? Isso mostra como é que o sistema das emoções ele está diretamente relacionado à capacidade de sentir dor, né? E que aí já entra nesse tema aí que você está falando. Uhum, perfeito. Nick, uma coisa que eu fiquei pensando hoje é que o prejuízo da dor não é só a dor em si. Ninguém gosta de sentir dor, todo mundo foge de sentir dor, apesar da dor ser um instrumento de defesa também do nosso organismo em muitos aspectos, né? Nos protegendo daquilo que pode nos afetar mais gravemente ainda. Mas a dor, ela não é só ruim em si mesmo, ela afeta questões psicológicas, questões de relacionamento, ela muda o humor da pessoa, ela pode ser a causa do final de relacionamentos, casamentos que acabam, o cara pode perder o emprego porque ele sente uma dor constante que não é identificada. Na tua linha de trabalho, observando esse cenário como profissional de saúde, queria que você me dissesse, hoje, o tratamento que se dispõe a um paciente com dor crônica alcança essa esfera um pouco mais distante da própria pessoa? Existe algum tipo de acompanhamento que é feito para os desdobramentos que a dor causa na vida da pessoa? Pois é, isso aí a gente entra até numa questão que muitas das vezes o paciente, você tem um paciente, uma situação esporádica aí, que você tem um paciente que interna no hospital com dor. Na maioria das vezes, as pessoas vão procurar a gente porque elas têm algum tipo de dor. Não é via de regra, né? Tem gente que interna para fazer cirurgia plástica, tem outras indicações, né? A medicina ela é mais ampla, mas a dor ela é a maior causa de procura do sistema de saúde, né? Então, assim, essas pessoas, é muito comum a gente encontrar pessoas que têm na sua história, e não só a dor, mas uma perturbação dessa harmonia que existe entre os outros sistemas, sobretudo entre a parte do comportamento e das emoções, né? Que a gente a gente envolve outras áreas do cérebro, que na verdade são outras áreas,
mas que elas estão correlacionadas, né? Que a parte das emoções, que é o sistema límbico, o córtex pré-frontal, dentre outras áreas, né? Mas principalmente essas, nossa parte produtora de hormônio, que é a hipófise, hipotálamo, isso tudo está correlacionado. E quando essas pessoas chegam assim abaladas, você tem alguns desafios para você cumprir, porque muitas das vezes você faz um tratamento, você propõe um tratamento para o paciente e ele não melhora, né? Isso gera até desconfiança da equipe médica se o paciente está simulando, se é um paciente simulador ou não. Mas como a gente tem que confiar no que o paciente fala, muitas das vezes essa dor você não consegue tratar essa dor se você não tiver uma questão psicossocial que dê suporte para essa pessoa. E aí isso é um problema, porque muitas das vezes a nossa capacidade de tratamento ela é limitada a um suporte que aquele paciente vai ter depois da alta. Então, por exemplo, o suporte familiar. A gente tem situações, tem paciente que ficou internado com a gente, isso é muito comum, que é um paciente que a família já abandonou, é um paciente que mora numa casa sem higiene, sem condições mínimas de habitação, é um paciente que a família ela não interpreta ele como uma pessoa que tem uma história relevante a ponto de cuidar dessa pessoa. E aí a gente entra numa questão filosófica importante, porque ao mesmo tempo a gente não pode tomar as dores do paciente, porque a gente também não conhece a história daquele paciente, né? Quando você vai procurar história, às vezes aquele paciente, a família teve alguma história ruim com aquele paciente e acha por bem que ele não merece a devida atenção nesse momento, né? Um pai que maltratou da filha, ou dos filhos, né? Uma avó que não foi presente, alguma coisa de que a família acaba deixando esse paciente de lado e é a hora que a gente mais precisa dessas pessoas, porque sem o suporte, em nada a gente pode fazer, né? Então, isso é muito comum. Assim, a gente pega paciente com depressão grave, que o paciente não melhora de jeito nenhum, mas você vai ver a situação do paciente, o paciente, a parte familiar, a gente tem que chamar assistente social, e, na verdade, a gente sabe que nada disso resolve, porque, assim, é claro que o suporte da assistente social, da equipe multidisciplinar, do psicólogo, ele é muito importante. Mas quando a pessoa sai dali, ela volta para a realidade dela. E quando ela volta para a realidade dela, se ela não tiver o suporte da família, da comunidade, da igreja ou de grupos que apoiam essas pessoas, elas vão voltar a ficar mal e elas vão voltar a adoecer. Isso é muito comum e é muito visto no nosso país, que tem essas famílias multivariadas aí, famílias disfuncionais que a gente chama, né? É. Uma outra coisa que me veio à mente aqui, você abordou o fato de que você tem que confiar no paciente, porque nós não temos um aparelho que meça a dor, não dá para medir a dor, não existe isso, pelo menos por enquanto, né? Eu penso que às vezes as famílias, elas lidam com um problema, que é a pessoa que apresenta sintomas de uma dor constante e a família não sabe se aquilo é verdadeiro, se aquilo é uma simulação por conta de uma necessidade, uma carência emocional, de chamar atenção. Então a pessoa está sempre reclamando daquela dor, e a família às vezes acredita, às vezes acha que é exagero. A gente que está nós que eventualmente podemos conviver com uma pessoa com dor crônica, como é que nós, leigos, percebemos se a parada é real mesmo ou se é algum tipo de simulação? Tem uma maneira de perceber isso, doutor? Tem. Na verdade, assim, a gente não vai conseguir acertar sempre, né? Mas a gente consegue ter algum parâmetro, porque a dor, principalmente a dor de forte intensidade, né? Ela gera no paciente, na grande maioria das vezes, repercussões no seu estado geral e nos seus sinais vitais, né? Então, e algumas coisas, assim, vou falar algumas coisas que são interessantes aqui daqui a pouco, mas, por Você exemplo, deve um ter algumas paciente... histórias boas aí, né? É muita história, né? Assim,
É uma live para a quarentena inteira, porque é muita história que a gente ouve. Mas, bom, enfim, você tem, por exemplo, situações que um paciente que está com uma dor de forte intensidade, ele é um paciente que ele deve repercutir com uma taquicardia, então o coração acelera. O paciente ele tem uma descarga adrenérgica grande, né, que a gente chama. Basicamente, o que acontece é que no momento de dor, aquele paciente ele tem ativação da hipófise, que é uma glândula que a gente tem no sistema nervoso central. Ela libera um hormônio que a gente chama de ACTH, e esse hormônio é que vai liberar o cortisol da glândula suprarrenal. Esse cortisol ele tem repercussão. Então, o cortisol junto com algumas sudorese, que a gente chama que é o suor, né, excessivo, o paciente ele tem uma face de dor, né? Quando a pessoa tem dor, a gente costuma falar isso muito para o pessoal lá da faculdade, de que quando uma pessoa chega com uma dor, por exemplo, uma cólica renal, eu acho que todo mundo quase sabe como é que é uma cólica renal. E aí o plantonista, se ele for acordado lá pelas 3 da manhã, o recepcionista vai ligar para ele e vai falar: doutor, tem uma cólica renal aqui te esperando. Então, assim, é muito clássico como é que é a posição do paciente, como é que é a postura, como é que é a face dessa pessoa que está sentindo dor, né? Agora, você tem gente também que estuda isso, né? Da mesma forma que você tem o simulador, é muito interessante isso, porque há 10 anos atrás, os livros de medicina internacionais não traziam uma área dedicada no capítulo só ao paciente simulador. E hoje já tem, né, os pacientes simuladores, como é que esses pacientes eles simulam. Né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente faz para a gente tentar entender se ele está simulando ou não. Isso é muito comum na psiquiatria, né? A pessoa começa a simular para obter atenção, né? A gente tem paciente que toma remédio para ficar mal, né? Para poder obter atenção, que é a síndrome de Munchausen. Então a gente tem assim algumas pistas, só que essas pessoas, assim, na nossa sociedade, né, muita gente não corre atrás para estudar, mas nos países de primeiro mundo, você tem pessoas que simulam, mas já estudaram aquilo. Então, a pessoa sabe como é que ela vai chegar, como é que ela vai simular, né? Agora, é um terreno difícil, né? Já teve paciente que eu tive paciente que eu tive que ir na enfermaria ver, não foi foi uma paciente que eu tive que ir na enfermaria ver ela 2 horas da manhã, porque ela falou que ela não conseguia dormir de dor. Aí eu cheguei lá 2 horas da manhã, estava até roncando já, com a coberta puxada e tal. Então, assim, você às vezes tem que ser um pouco detetive, né? Não só médico, mas você tem que ser um pouco detetive. E aí você tocou num ponto interessante, que você falou da família. Na verdade, a família, às vezes, ela mais ajuda a gente do que atrapalha, e às vezes às vezes não, a família conhece mais o paciente do que a gente. Acho que um grande erro nosso é não levar em consideração o que a família está falando, né? Ou porque a pessoa tem um nível cultural mais baixo, ou porque a pessoa não sabe o que ela está falando, não estudou. Tem muito médico que pensa assim: ah, não estudou medicina. Na verdade, sentar e ouvir da família é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, porque a família ela sabe as coisas que acontecem. Eu acho que os pacientes de onde eles são, como eles vêm, e é muito importante. Qualquer coisa que você conseguir unir junto com a família de história, é muito comum, e o paciente engana a gente. Até hoje, assim, eu tenho um chefe que foi o Dr. Albino, foi meu chefe da residência, que a gente assim aprende muito com ele essa parte da experiência de como lidar com o paciente. Todo dia a gente aprende. Então, assim, até hoje, às vezes, acontece que a gente fica na dúvida. Você olha assim: ah, eu achei que era uma coisa, não era. Achei que o paciente tinha, não tinha. Ou achei que ele não tinha, na verdade, ele estava doente mesmo. Então, assim, não é um terreno fácil, mas eu posso te dizer que... Eu não sei se eu estou sendo, assim, bem... explicando demais,
demorando na Uhum. explicação, Fica tranquilo. mas é para ver se o pessoal consegue pegar. Mas dá sim, dá para Ou seja, algumas vezes sim. é bem desafiador você identificar se o paciente está simulando ou não, e a ajuda da família nesse aspecto é bem importante, porque a família conhece realmente o caso. E no caso da própria família ter dúvida, é bom que ela procure informações a respeito desses sinais que uma pessoa com dor crônica dá, principalmente sinais fisiológicos, como você falou, para a pessoa não cair no conto daquele que é carente, quer simular uma dor, né? Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. O quadro de dor crônica, ele muitas vezes, penso eu, não é fácil de ser resolvido. Eu não tenho ninguém perto de mim que tenha esse problema. A gente tem uma dor de cabeça, vai lá, toma uma dipirona e resolve. Mas existem casos, eu imagino, e por ler alguma coisa, por ver filmes, por ver, sei lá, por ter contato com essa realidade, de casos que não são resolvidos, que a coisa não se resolve. Eu pergunto para você o seguinte: você teve algum caso na sua história de alguém que deu muito trabalho para descobrir da onde vem a dor e como resolver aquela dor? E se existem casos registrados de não solução, o caso não é resolvido, isso é uma realidade possível? Sim, sobre a pergunta de se a gente já teve alguém no serviço, né, internado, que às vezes você não resolve. Sim, a gente já teve, isso não é uma raridade, porque às vezes a pessoa não é assim, não posso colocar a culpa toda em cima do paciente, mas tem pessoas que são apaixonadas pela dor que ela tem. Olha, São pessoas que são apaixonadas assim, é um paciente psiquiátrico, né, que é apaixonado pela dor. Às vezes é a dor de estimação. a dor de estimação, é a pessoa que somatiza demais, ela acaba sendo muito, o limiar da dor dela é muito baixo, então ela está sempre com algum tipo de dor. Agora, realmente, assim, na literatura, você tem os casos que não se resolvem, né? Incluindo a dor relacionada ao câncer, por exemplo, é uma dor que, se você não souber o manejo dessa dor, você pode frustrar muito o paciente, porque a dor relacionada ao câncer, dependendo do tipo de câncer, ela é uma dor que faz muito, assim, é uma dor importante, né? Uma dor que leva o paciente a uma condição muito debilitante e que, se você tratar a dor, às vezes a gente subtrata o paciente, às vezes a gente dá remédio, muito pouco remédio, e acha que o paciente não está respondendo. Mas aí, se você der subdose, você não trata, né? Tem pacientes que... tem uma colega nossa do hospital que fala que, para morfina, por exemplo, dependendo do tipo de dor oncológica, para morfina o céu é o limite, né? Porque o que a gente não quer o que a gente não quer numa pessoa, acho que ninguém quer isso para sua própria vida, é de que, no momento que você esteja sem expectativa de cura nenhuma pelos médicos, de que você ainda continue sentindo dor, né? Então, assim, acho que a gente não tem o bem, mas a gente tem que tentar ao máximo trazer um alívio ao sofrimento da pessoa. E esse alívio passa por você saber utilizar as drogas certas no momento certo, né? Você falou da dor de cabeça. A dor de cabeça, às vezes, você resolve com a dipirona. Mas uma dor oncológica, você não vai resolver com dipirona, entendeu? Então, assim, esse é um problema que, às vezes, a gente não sabe como escalonar essa dor. E, além disso, a gente não tem resposta de tratamento para todos os tipos de dor. A gente não tem isso. Então, o tratamento da dor é uma das questões que mais desafiam hoje mais desafiam a medicina e a ciência, porque você ainda tem casos de dor que, mesmo com o paciente usando os opioides, que a gente chama, né, que é o grupo da morfina, codeína, metadona, então são as medicações mais fortes que a gente tem, o paciente ainda tem dor. Então, por exemplo, a minha linha de trabalho do doutorado é em cima de medicação capaz de aliviar a dor melhor do que a morfina. Então, seria, né, a galinha dos ovos de ouro aí para a ciência, uma das partes da ciência. Ok. Uma pergunta que provavelmente está na cabeça de quem está
sofrendo uma dor crônica, é a possibilidade de, junto com o tratamento convencional, que aliás eu queria que você explicasse depois essa coisa do tratamento multidisciplinar, junto disso, vale um tratamento alternativo? O que você me diz desse conjunto de coisas possíveis para se enfrentar uma dor crônica? O que é que vale? Vale tudo? Como é que funciona isso? Isso aí me faz lembrar uma história de uma paciente que chegou no consultório com uma úlcera venosa na perna e uma fita vermelha amarrada no joelho. Chegou ela e o marido brigando com ela porque ela mantinha aquela fita lá e aquela fita não ia resolver nada, de que ela precisava usar os remédios, né? Enquanto ela falava com o marido de que, na verdade, a fita estava ali, que era para a úlcera não subir além do joelho. Por isso a úlcera estava ali embaixo do joelho e não subia. E aí, você fica do lado de quem na consulta, né? Bom, aí você tenta ficar do lado dos dois. Aí você tenta fazer... Tem que achar um jeito, né? Ficar do lado dos dois. E uma das formas de você, né, a resposta que esse profissional deu para os dois foi: a fita a senhora pode deixar, mas agora a gente, além da fita, vai fazer os remédios, que é para melhorar ainda a eficiência e a eficácia da fita. Ótimo, ótimo. Entendeu? Então, assim, os dois saíram felizes do consultório, né? Então, assim, se aquilo não traz nenhum malefício para o paciente, a gente pode tentar, né? Existem algumas terapias alternativas que são aclamadas já na literatura, dependendo do tipo de dor, né? Igual minha colega Bianca colocou aqui, da acupuntura. Você tem algumas indicações da acupuntura que ela realmente melhora. Você tem alguma coisa experimental da acupuntura, mas você tem coisa que realmente melhora. Você tem a própria terapia cognitivo-comportamental para o psicólogo, você melhora. E tem também a questão assim, que eu acredito, né, eu como pessoa acredito, que a gente tenta ser muito imparcial no tratamento do doente, mas que eu acredito como pessoa de que no momento que você coloca a mão na pessoa, alguma coisa de milagroso acontece. E tem muita gente que relata para a gente assim, nossa, só de conversar com você, eu já me sinto um pouco melhor. Então, na verdade, a gente vive uma carência de atenção muito grande, e hoje as consultas são muito rápidas, a gente não tem tempo para conversar com o paciente porque o médico precisa ganhar dinheiro, a gente não tem tempo para dar atenção para as pessoas, e na verdade hoje as pessoas precisam de que a gente coloque em prática o amor ao próximo. Se a gente colocar em prática o amor ao próximo, você vê que os pacientes melhoram muito, as pessoas melhoram demais. Só que muita gente não quer fazer isso, né? Quer dar remédio, e a gente tenta a todo custo essas terapias alternativas, né? Igual, por exemplo, a questão da espiritualidade. Alguns artigos falam que a espiritualidade pode ser levada como primeira opção no tratamento da dor e não como segunda, nem terceira, nem quarta. Uau. Então, assim, a forma com que o paciente encara isso depende diretamente de como a gente vê uma pessoa. Como é que você vai confiar numa pessoa que fica 5 minutos com você conversando, 2 minutos, 30 segundos, né? Que não entra no seu quarto para conversar com você, que não senta, que não olha no seu olho? Como é que você vai melhorar? É impossível que você melhore, né? Então, essa dificuldade, essa medicina sem pressa que a gente precisa para a gente poder melhorar as pessoas. E as pessoas melhoram com também conversa, as pessoas melhoram com orientação, e não só não vai resolver tudo. Eu achei interessante você fazer o link, porque a nossa live, a proposta era falarmos sobre espiritualidade, até porque esse é um canal de uma igreja cristã e eu sou um pastor, né? Por isso que a gente está conversando por aqui. E o assunto espiritualidade não pode ficar de fora. Mas a forma como você abordou a espiritualidade no tratamento da dor é muito interessante. Nós não estamos falando, portanto, só, porque geralmente é a ideia que se tem, de uma espiritualidade mística, daquela coisa do ore, coloque a mão sobre a pessoa e diga que ela vai ser curada, e ela é curada.
Não que isso não esteja baseado no texto bíblico que nós acreditamos, nós cremos nisso, cremos na ação divina. Quando a medicina não encontra o caminho, Deus pode operar. Eu tenho testemunhos da minha família sobre isso, você deve ter os teus aí na tua história. Mas você abordou um jeito interessante a respeito da espiritualidade, que é o que ela traz, como ela afeta o comportamento do médico e o comportamento do paciente. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Nick? Sim, assim, o paciente, o que a gente vê é que o paciente, ele tem a relação médico-paciente é uma relação diretamente ligada à confiança. E assim como todas as relações humanas, né? A relação médico-paciente, quando ela, quando ela não, quando você a relação médico-paciente ela melhora à medida que o ciclo social e o paciente ele pertence à mesma classe que o médico. Então, por exemplo, você tem estudo na África do Sul de médicos negros que melhoraram os seus pacientes negros porque todos vieram da mesma classe social. Então, assim, o que a Uau. gente acaba caindo na questão da empatia, que é você se colocar no lugar do próximo. E como é que eu consigo me colocar no lugar do próximo se às vezes eu não nasci naquela realidade? E daí vem o fato de que a empatia, você não nasce com empatia. Você desenvolve a muito custo a empatia. Você tem que treinar. É igual nadar, travessia, correr maratona. Você tem que treinar para você ter empatia, porque empatia você não nasce empático. Você desenvolve isso. Então, e o paciente ele confia em você. Agora, se você não tem uma relação assim com o paciente, eu costumo até falar com os nossos alunos. Eu falo assim, você pode não ter relação boa nenhuma com o paciente, mas você não vai errar para o resto da sua vida, porque no dia que você errar, você vai estar perdido, porque o paciente vai em cima de você. Então, essa relação de amizade, de confiança, essa É. relação A tua de abordagem. pode falar, pode falar, meu. Está cortando bastante aqui, eu fiquei com medo de te interromper. Na verdade, a tua abordagem, se você deixou isso explícito na tua fala, eu não consegui detectar aqui por causa dos cortes, mas a tua fala nos dá a entender que o evangelho, ele funciona na terapia porque ele torna a pessoa mais humana, tanto o próprio paciente quanto o médico, ou seja, a humanização, ela se eleva a um grau mais maior quando o evangelho está dentro desse conjunto de relações, ou dessas relações, né? Porque o médico consegue ser mais ligado ao paciente e o paciente confia no médico. Além da questão mística, como eu disse anteriormente, tem essa coisa humana, não é? Que é extremamente verdadeira quando o assunto é terapia, quando o assunto é acompanhamento daquele que está com dor, né? Essa coisa toda, né? Uhum. Então, assim, com certeza, o que a gente vê na prática, né, a gente faz essa analogia, nessas comparações que a gente faz com esse tipo de médico que tem no seu coração, assim, a certeza do amor pelo próximo, né? A gente sabe que isso não é diretamente proporcional, não é porque, né, a gente não sabe muito bem disso, não é porque o cara frequenta uma igreja, não é porque que ele vai ter esse tipo de comportamento, né? A gente vê pessoas com esse comportamento humano sem ter o conhecimento da verdade, mas a gente vê que naquela pessoa cresce algo diferente. Isso aí é transmitido para o paciente, né? O paciente melhora muito, assim. Então, eu acho que a sinceridade, o tratamento do paciente, né? E o entendimento da dor dele, o saber dizer na hora certa, eu não sei o que você tem,
ou nós vamos tentar alguma coisa, eu estou preocupado com você. Eu acho que a sinceridade, todo mundo sabe hoje se você está mentindo, se você não está mentindo, se você está escondendo algo. Então, assim, a melhor forma de você fazer isso é você tratar aquela pessoa como você gostaria de ser tratado. E aí a gente vai falar direto do evangelho com isso, né? Eu acho que ser da área de saúde como um todo, né? Essa equipe multidisciplinar, o psicólogo, o pessoal da assistência social, isso que a gente faz, né? A gente tem tanta gente pagando para poder fazer isso, né? E a gente até recebe para fazer isso. Então, por que que a gente vai fazer mal feito, né? E eu acho que também assim ter a certeza, eu acho que o entendimento de reino, né? Do que vai passar, do que é eterno, de que não adianta a gente ficar correndo atrás de muita coisa agora, assim, no sentido de recompensa e de ganhar as coisas agora, de acumular coisas. Eu acho que a questão é tratar muito bem quem está ali na sua frente, da melhor maneira possível, para a gente poder dar essa atenção, né? Né? Cumprir o mandamento de amar essas pessoas, né? Da melhor maneira possível. Incrível, E quando a gente faz isso, incrível. é notável assim, a diferença do paciente. Maravilhoso. Agora, indo já para o finalmente da nossa conversa, que está tão boa, mas não dá para deixar de citar o poder do aspecto da crença também, né, Nick? Da pessoa que acredita na sua própria melhora. Esse é um aspecto importante também no lidar com o paciente, né? O paciente religioso, e aí a gente abre um pouquinho o nosso leque, religioso no sentido de ser positivo com a vida, de acreditar na sua própria melhora, isso é fundamental, né? Sim, aí são dois pontos aí principais, né, que você estava falando. Acho que nisso aí a gente, como também é o principal da nossa conversa, acho que não pode deixar de ser falado, porque tudo que eu estou falando aqui para você é baseado em artigo científico, sabe? É porque às vezes a gente tem a mania de achar que a pessoa, às vezes, tá falando da própria cabeça, ou tá falando de acordo com a experiência, mas assim, tudo que eu tô te falando e para o pessoal que está acompanhando é baseado em evidência científica. E baseado em evidência científica, a gente tem uns 100 números de trabalhos que mostram que a espiritualidade e a crença da pessoa na sua melhora, ela melhora o paciente. A gente tem trabalho, que a gente chama de duplo cego, a gente tem trabalho, Hamilton, só para você ter uma ideia, porque os caras fazem trabalho para tudo, né? Os caras, lá fora, principalmente, eles fazem trabalho para tudo. Nós temos trabalhos de gente, por exemplo, você pegou 20 pacientes internados em CTI. Desses 20 pacientes, você dividiu em dois grupos de 10 pacientes. 10 pacientes ficaram, não isolados, mas 10 pacientes ficaram numerados ali de 1 a 10 e os outros lá de 1 a 10. Dois grupos. Colocaram pessoas para orar por 10 pacientes e os outros 10 não iam receber oração. Então, o que aconteceu? O resultado disso? As pessoas, inclusive as pessoas que estavam orando, não sabiam quem era a pessoa que ia receber a oração. E na média, né, a média geral, a gente não conta por 1, 2 pacientes, a média geral é que a alta do CTI foi maior nas pessoas que receberam oração, sem saber de quem estava Impressionante. recebendo e sem saber, e sem as pessoas que estavam orando saber para quem que elas estavam orando. Então, assim, isso Impressionante. mostra o quão assim a gente sabe pouco disso, na verdade. É Né? O quão o verdade. conhecimento da mente, do cérebro, do comportamento e das emoções, como a gente sabe pouco, como a gente desiste rápido de algo, como a gente decreta, às vezes, finalidade, como a gente trata as coisas como se a gente soubesse tudo. Né? De sorte que a gente sabe que a cada 3 anos o conhecimento da medicina, metade que você sabia já não é verdade mais, estatisticamente, né?
Então, De assim, 3 em 3 anos? de 3 em 3 anos atualmente. E em 2030 é estimado que a cada 27 minutos, metade do que você sabe já não vai ser verdade. Meu Deus. É. Então, assim, é, então a gente vê isso, e tem muito, assim, muito artigo mostrando sobre a espiritualidade de pessoas que acreditam, né? Esses artigos trazem assim, de pessoas que acreditam em alguma força maior, capaz de reger a vida dela. Os artigos, eles são tão científicos que eles não ficam passando sobre, assim, eles falam a espiritualidade como um todo, né? Então, assim, de pessoas que acreditam num ser maior, e aí a gente não usa religião, mas espiritualidade. Então, a gente não entra nessa questão da questão dos ritos, dessas coisas. E essas pessoas melhorarem muito mais em detrimento das pessoas que não acreditam, que não têm uma fé definida. Isso acontece muito na psiquiatria. Na psiquiatria, as pessoas, algumas coisas a gente sabe que melhora muito o paciente. Uma delas é a crença, é a capacidade de crer que em algo superior e de que algo vai melhorar aquela pessoa, né? Dentre outras coisas, por exemplo, paciente psiquiátrico, por exemplo, um paciente com depressão maior. Você, dentre outras coisas, você indica o cara comprar até um pet para ele, um cachorro, um gato, um passarinho. Então, assim como o cachorro dá resultado, a pessoa ter uma espiritualidade, um fundamento na fé, numa coisa que ela acredita, muda completamente o prognóstico da pessoa, né? Impressionante. Que legal. Isso tem em artigos, assim, isso é interessante. Acho que se a gente pudesse fazer um paralelo, principalmente para as pessoas que frequentam a igreja e acreditam nisso, que às vezes as pessoas ficam muito na questão do abstrato, assim, poxa, será que a minha oração tá dando efeito, tá surtindo efeito? Eu te mostro pelo menos uns 30 artigos científicos disso, entendeu? De Interessante. como as coisas mudam quando as pessoas têm essa capacidade. E aí uns vão chamar daquilo que a gente chama de que é a nossa intimidade com Deus e tudo aquilo que ele pode fazer por nós. Outros vão chamar isso de energia, né? Que as coisas são energia de um para o outro, enfim. Mas esses artigos trazem isso com muita veemência, assim, isso é Essa muito realidade. forte, né? É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desse assunto, nós da Casa da Rocha Guarulhos, por exemplo, fizemos o ano passado um curso de capelania hospitalar e os nossos voluntários que participaram do curso, antes da pandemia, é claro, estavam fazendo o treinamento e logo logo nós iríamos ter um grupo, creio que até o final desse ano isso deve acontecer, trabalhando dentro da capelania hospitalar de forma ativa mesmo, visitando os leitos e orando. E a pessoa que nos deu esse curso, o pastor, o pastor, que agora eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, é muito querido e trabalha já há muitos anos sobre isso, com isso, revelou que esse é um desejo já de alguns diretores, da diretoria de alguns hospitais. E essa é uma realidade no Brasil como um todo grande, pequena e fora do Brasil, qual é essa realidade? A visão daquele que é o diretor do hospital, os diretores, a diretoria, o núcleo que coordena o hospital, em receber essa ajuda, Niki. Sim, na verdade, lá no hospital também a gente tem esse tipo de pessoas, esse tipo de ajuda que as pessoas fazem isso. É, e é claro, assim, sempre as pessoas que fazem o curso já são bem treinadas com isso, elas chegam, perguntam se a pessoa pode, por exemplo, tocar uma música, se ela pode receber uma oração. Isso. Assim como tem o pessoal da Igreja Católica que leva a comunhão para as pessoas, perguntando se elas professam da mesma fé. Bom, a gente tem e é multivariada, né, essas pessoas que vão respeitando a liberdade de credo que a instituição o faz na maioria das vezes. Agora, essa necessidade é uma necessidade assim urgente, porque a gente tem muitos pacientes que precisam muito de uma palavra, os pacientes que precisam a gente costuma falar muito isso, por exemplo, eu tenho paciente internado no hospital hoje, eu tenho paciente internado com mais de 20 dias, né?
E aí a gente faz uma reflexão, por exemplo, em 20 dias. O que eu fiz em 20 dias, né, na minha vida? Né? E o que a gente não faz em um dia? Você imagina o que faz em 20 dias. Ou seja, eu volto para lá e ele está na mesma posição. E assim, e essas pessoas trazem eles deixam um ambiente mais leve. Você sente que o ambiente fica mais leve. A gente tem trabalho também com o pessoal que toca música, que leva uma brincadeira, alguma coisa. Você Que vê legal. que isso é muito, muito claro. Como essas pessoas, elas precisam disso, assim. Isso aí não é trabalho nenhum assim em vão, é um trabalho extremamente importante e é interessante como que a gente precisa desenvolver um trabalho e acabar capacitando pessoas para isso, quando na verdade, se a gente pensar, todos nós deveríamos fazer isso, né? É uma Sem coisa que a dúvida. gente É, poderia fazer faz e pouco. hoje. Fazemos pouco, né? É, Agora, Nick, essa é uma realidade de alguém que participa da coordenação de uma instituição, daqui a pouco você vai falar direitinho qual hospital que você hoje trabalha, tal. Mas essa é uma realidade percebida por outras instituições, Brasil e fora do Brasil, esse desejo de que essa linha de frente venha para dentro do hospital é uma realidade muito grande já ou não? sim, é uma realidade extremamente assim presente e os diretores entendem isso, não só do hospital Ah, que eu ok. trabalho, mas essas pessoas elas têm praticamente passe livre no hospital, respeitando as medidas de higiene, isolamento dos pacientes quando necessário. Eles recebem instrução para isso, né? Mas isso é muito evidente nos países de primeiro mundo também. A gente vê isso acontecendo e realmente assim eu desconheço alguma instituição que negue esse tipo de ajuda. Eu atualmente desconheço. Que legal, E a gente que vê legal. que tem sempre pessoas que são escolhidas, né, separadas para isso, né? As É, pessoas vêm, é uma vocação, né? a instituição ela não procura essas pessoas, as pessoas aparecem, né? E a É uma vocação. instituição ela abre as portas, né? Eu não conheço Muito nenhuma bom, instituição que não abra as portas para esse tipo de trabalho. muito bom. Me corrigindo aqui é o pastor Nino, lembrei dele, bem conhecido aqui em São Paulo por esse trabalho, Uhum. instrui muito bem. Eu participei do curso, estive lá com os nossos voluntários, e ele fala realmente do comportamento, como deve ser, como deve abordar o paciente. Recomendo realmente a todos. Ô Nick, antes da gente ir para os finalmente, me diga hoje como é que está a tua vida, onde você está atuando, o que é que você faz? Conta um pouquinho para a gente do teu dia a dia hoje. Hoje eu atuo no departamento de clínica médica do Hospital São José do Havaí, que é o hospital da nossa cidade aqui de Itaperuna. Esse departamento de clínica médica, ele interna, né, e ele trata as pessoas com diversas patologias, dentre elas as mais comuns são doenças respiratórias, né, doenças cardiovasculares, né, doenças gastrointestinais, são uma série de doenças, né, não é um departamento específico, né? Nosso departamento ele é chefiado hoje por esse médico que eu relatei, o Dr. Albino, e junto com o Dr. Roberto Guimarães. Nós somos em torno de, acho que somos 6 médicos, se eu não me engano. O nosso hospital é um hospital de grande porte, que interna um fluxo grande de pacientes, porque atende uma região grande. Então chega muita coisa rara para a gente, né? Chega muita coisa assim de difícil manejo em cidades menores. É, e dou aula também na faculdade, né? Sou professor da faculdade da Universidade de Iguaçu daqui. Eu sou professor do segundo, terceiro, quinto e nono períodos aqui da faculdade. Uau! E aí a gente está passando conhecimento aí porque a gente não pode ficar sem aquele pessoal que tem aquele brilho nos olhos, aquele primeiro amor que são os nossos alunos, não, né? Que isso aí é fantástico ficar perto deles. A gente gosta muito de ficar perto deles e tentar transmitir conhecimento e aprender com eles. É É o que eu incrível, né? faço, né? Sem contar essa parte secundária, que é consultório, né? Consultório médico, o doutorado em neurofisiologia da dor, que eu faço, que sou orientado
por um cara fantástico que chama Célio, um professor meu aí, meu orientador, que realmente é orientador. Eu acho que você já deve ter passado por alguma coisa assim de mestrado, alguma coisa assim de pós-graduação, que às vezes a pessoa tá para te orientar, mas não te orienta. Mas esse cara é realmente um grande Mais orientador. atrapalha, né? Mais atrapalha do que ajuda. Eu tenho um colega que numa defesa, eu tenho um colega que numa defesa